Fala pessoal, meu nome é Bruno Del Rey e você está na trilha com Del Rey. Seja bem-vindo se está chegando agora. Hoje eu vou falar de um assunto que me tocou muito, um acontecimento que me tocou muito e que eu acho bom compartilhar, porque a gente está vivendo uma época de distanciamento social, uma época em que as redes sociais, né, começam a mostrar para que servem de fato, né? Servem para guiar agendas políticas, servem para guiar agendas comerciais, né? Que não deixam de ser agendas políticas também. E aí aconteceu aí um contato antigo, né? Aconteceu que um contato antigo teve uma conversa na internet, né? E essa conversa na internet trouxe a possibilidade de aprofundar um pouco o que a pessoa estava passando, essa pessoa que me procurou. E ela acabou desabafando, né? A gente ligou para falar e tal, numa chamada. E essa pessoa me falou que estava passando, né? Que estava passando dificuldades e que não sabia muito bem o que fazer. E muito me espantou, porque eu conheço a pessoa pela internet, né? E é aquela coisa, né? Quando a gente conhece pela internet, fica a impressão de que aquilo lá que ela mostra no Instagram, aquilo lá que a pessoa mostra no Facebook, sei lá onde, é a realidade. E eu percebi que não. Percebi que as fotos, as imagens, né, da pessoa mostravam que as coisas estavam indo bem, né? E que tinha projetos em andamento, que estava andando, né? Eu vou uma parte da história eu vou precisar falar, né? Essa pessoa que me contatou é um desenhista também, é um artista, e a gente teve um período das nossas trajetórias juntos, né? E a gente se afastou porque cada um vai para um lado. E essa pessoa tem lá desenhos, pinturas excelentes no Instagram dela. Ela tem uma aparência, né, no Instagram, assim como várias pessoas também têm aparências, independente de ser artistas ou não, de que está indo bem, de que tá funcionando, né, e que as pinturas estão indo, está vendendo, está pegando ilustração para fazer, está trabalhando com animação, está trabalhando com tatuagem, né? O perfil do artista médio hoje no Instagram é esse, assim, você entrar e você olhar e você falar, pô, o cara tá bem, tá fazendo, tá produzindo, né? Exceto os iniciantes, né, que a gente vê que é iniciante, que o trabalho ainda não tá bom, né? Ainda falta coisa para melhorar. Mas esses que já têm um trabalho expressivo, você vê muita curtida, você vê as pessoas compartilhando, as pessoas reverberando o trabalho delas, e dá a impressão de que tá tudo bem, de que tá ótimo, né? E aí entra essa confusão, né, que as redes fazem, né, essa vitrine de estilo de vida que a gente tem, né? E eu me coloco nisso também, tá? Porque um pouco da confusão na nossa conversa, ele acabou explanando sobre um distanciamento que ele sentia, né? Via eu postando, via eu colocando vídeos na trilha, não sei se é bem na trilha ou se era simplesmente no Instagram, né? Que tem todo o conteúdo, né? Inclusive, se você não conhece, eu tenho o Instagram Bruno Del Rey Art, vai até lá, que lá eu posto todo o meu conteúdo, né? Tanto do canal Desenhando com Del Rey, que eu dou mini aulas, conversas com pessoas, com artistas, né? E agora em breve vou começar o quadrinho ao vivo, né? A grande novidade agora do Desenhando com Del Rey. E também o conteúdo do Na Trilha, pequenos, curtos, né? Conteúdo fragmentado, eu posto no Instagram também, né? Então, se você quer ter acesso a todo o meu conteúdo, você vai lá, tá bom? Mas então, aí ele falava que me seguia e achava que eu postava muito, ou não sei se é... Olha o passarinho, assustei o passarinho. E ele tinha a impressão de que tinha um distanciamento, que existia um distanciamento, né? Eu até pensei em conversar com você, né? Você põe um vídeo e aí me faz pensar, eu quis falar com você e tal, mas aí, sei lá, senti um distanciamento. Em parte, tá? Em parte, assim, é óbvio que também tem
tem o ponto de vista pessoal, né? Às vezes você não tá bem, e aí essa impressão de que todo mundo tá bem, ou que todo mundo tem algo a dizer, ou todo mundo tá emoldurado com esse quadradinho, esse retângulozinho aqui, o Black Mirror, né? E aí através do Black Mirror a gente vê a melhor imagem das pessoas, né? A falsidade de que não existe problema na vida das pessoas, que elas não ficam cansadas, que elas estão sempre com pensamentos elevados. Não, todo mundo está fudido por um momento. Desculpa o termo chulo, mas é verdade. A gente se fode na vida, essa é a verdade. A gente se fode na vida, essa é a realidade. E a gente precisa compartilhar a fodelância, entendeu? A gente precisa falar sobre os problemas, tá? Então, parte da minha iniciativa de estar no Na Trilha, de estar no Desenhando com Del Rey, de estar ativamente no Instagram, tem a ver com, obviamente, o lado comercial do meu trabalho, porque a gente precisa viver, a gente precisa vender coisas, a gente precisa que outras novas pessoas conheçam o nosso trabalho, né? Mas tem a parte professor, a parte sala de aula que eu não estou tendo mais, né? Provavelmente vou dar uma aula online, tá muito no radar aí, é muito provável que aconteça isso. Até por causa do sucesso do Desenhando com Del Rey, é muito provável que a gente ofereça logo um curso aí, tá? Mas independente disso, tem o núcleo, tem o convívio com a classe, que sempre foi interessante. Não a classe sala de aula, a classe dos trabalhadores da arte, né? A classe social, né? E isso me interessa, sempre me interessou, tá? E em núcleos como na Quanta, frequentar presencialmente a Split, outros estúdios que eu tive a oportunidade de frequentar, agências de publicidade, a faculdades, né? Faculdades que eventualmente você vai lá dar uma palestra, ou você vai assistir uma palestra, e você vê que tem aquele movimento, aquela conversa em torno de ideias e tal, e de arte. Dá a impressão mais humana da coisa, né? Deixa as pessoas menos em um pedestal distante, né? E quem é educado na década de 90, quem foi educado na década de 90, e acho que não é só da década de 90 não, tá? Eu acho que hoje em dia também tem muito isso, tá? E tem esse distanciamento do conceito de celebridade, né? Da distância da pessoa que é consagrada socialmente, né? O Clóvis de Barros fala isso, né? Lá nos vídeos dele, né? Citando o Bourdieu, né? Que foi o professor dele, né? Que o objeto consagrado, quanto mais distante, maior é a consagração, né? Ou algo do tipo. Eu acho que a ideia é essa. Então, a ideia de que eu estou aqui fazendo esses vídeos e que por algum motivo eu me arvoro a ser dono da verdade, ou arvoro a passar a imagem de um estilo de vida que é o melhor possível, e de que não vou falar sobre problemas. Primeiro que é para quem não vê os meus vídeos, né? Porque eu frequentemente falo de problemas pessoais, problemas da classe artística, dos estúdios, dos lugares, né? Então, a gente passa por problemas e a minha presença na internet é para falar desses problemas. Eu cutuco as pessoas lá no Desenhando com Del Rey, os convidados, para falar sobre os problemas também. Porque senão fica aquele ponto de vista esterilizado, né? De que, não, tá tudo certo, entendeu? Você paga um curso, aí você paga outro curso e pronto, você vai virar um profissional, aí você vira uma máquina de fazer desenho, e daqui 10 anos você está com algum problema, ou diabetes, ou está sedentário demais, e aí o músculo está atrofiando, você entendeu? Por quê? Porque não dá para falar só sobre arte, entendeu, gente? Desculpa, mas a verdade é que não dá para falar só sobre arte. Não dá para falar só sobre a técnica do desenho, porque a gente está falando, afinal de contas, do quê? Está falando de edificar um bom desenho, de construir um bom desenho. Enquanto a gente deteriora a gente se deteriora enquanto constrói um bom desenho. Então a gente tem que falar de nós também, a gente tem que falar da gente, tem que falar dos nossos problemas, entendeu? E esse caso específico dessa pessoa que me procurou, esse amigo antigo, eu me senti, obviamente, tentado a dar meu pitaco, a dar minha observação, meu direcionamento. Ele aceitou muito bem, ele estava bem emocionado, triste pela situação que ele está.
E em grande parte o que é? Falta direcionamento, falta a capacidade de olhar para o seu trabalho e colocar ele num patamar de exposição para clientes que faça com que você pegue trabalho, entendeu? E pegue trabalho remunerado rápido, porque o cara tá sem pagar aluguel, meu, entendeu? Você imagina o que é isso, né? Não adianta nada você ter uma pintura linda, com a iluminação foda, com uma cor foda, né? E tá lá no Instagram com um monte de curtida, todo mundo compartilha, mas ninguém te dá R$1 por aquilo. Você entende? Então a gente precisa ser profissional, gente. A gente precisa focar no aspecto profissional. Eu sei que é lindo, que é romântico, que tem um aspecto lúdico na aparência do artista, né? Mas a gente precisa ser adulto, a gente precisa ser adulto. E quando eu falo adulto, não é ter pose de durão, é assumir o lado zoado, o lado ruim, né? O lado ruim é muito importante, né? Então eu estou mal, não sei o que fazer, preciso de ajuda, tá? E aí fica também a minha contribuição, uma crítica, obviamente, né? Porque não podia faltar aqui, sempre tem crítica, né? Crítica à classe artística, né? Os profissionais consagrados aí, que dão aula, que oferecem curso, que estão bem de vida aí, às custas desses alunos e dessas pessoas que pagam cursos. Eu vejo lá no Desenhando com Del Rey, já teve mais de um comentário de pessoas dizendo que há um certo distanciamento, né? Ou seja, tipo, enquanto você está pagando, eu converso com você. Depois que você parou de pagar, aí eu já não falo mais. Aí a pessoa simplesmente some, né? Não responde mais e deixa a pessoa ver navios. Então, por favor, profissionais, artistas, sei que vocês são ocupados, vocês vivem no mundo artístico de vocês, mas a gente precisa ser mais do que uma máquina de fazer desenhos, mais uma vez, e olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, nossos seguidores, as pessoas que nos dão dinheiro, né? E como humanos. E às vezes a pessoa precisa de ajuda, ela precisa ouvir, né? Um direcionamento, precisa ouvir que de repente, que nem eu, né? Já sofri, né? Já comi o pão, já que o diabo amassou já nesse mercado. Já fiz de tudo, né? Até pensei em desistir. E não tinha um artista para falar. Sorte que eu tinha amigos, né? Mas não tinha um artista para falar, porque os artistas não sabem falar sobre isso. Os artistas estão em outro lugar, entendeu? Eles estão num mundo onde só a carreira deles que importa. É só a concretização dos trabalhos e projetos deles que importa, entendeu? E não dá para ser assim, gente. Não dá para ser assim, tá? Não dá para ser assim. A gente não pode viver alienado da classe. A gente não pode viver distante das pessoas que nos seguem, que nos dão dinheiro e que querem contribuir com o nosso trabalho, porque assim elas vão construir o trabalho delas. Porque tem esse outro lado também. Elas estão contribuindo com o nosso trabalho na esperança de que amanhã alguém contribua com o trabalho delas. Então se coloque no lugar das pessoas, tá? Então é esse puxão de orelha que eu tenho para dar hoje, tá? Se coloque no lugar das pessoas, haja como um ser humano e atenda os seus seguidores, converse com os seus seguidores. E aí já fica já o pedido, né? Por favor, estejam à vontade para me mandar mensagem no Instagram, no YouTube, tá? O que eu mais quero é conversar, senão eu não tinha 2 canais, gente, tá? Eu criei 2 canais para poder conversar, tá bom? Então tudo de bom para vocês aí e até o próximo Na Trilha.